Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Até aí, amém. Vocês, eu de maneira recorrente, costumo usar esse exemplo, eu gosto dele, pelo fato de a gente participar, fazer parte de grupos e tudo, grupos familiares, grupos de célula, grupos de afinidade. Grupos de afinidade. Então, tem uma galera aqui, nem todo mundo, ou poucos de vocês conseguem se conectar, se relacionar com todo mundo, né, de maneira que, sei lá, por que Pedro anda com quem ele anda, ou Bruno anda com quem ele anda, ou Daniel, que fala pouco, anda com quem? Quem anda com o Daniel aí? Juninho, aí, ó, tem uma galera que anda aí, ó, viu? Vamos andar com o Daniel. Ó, Arthur Jardim baixou a cabeça. Quem anda com o Arthur Jardim? Aí, ó, tem uma galera aí, dá para, né, mais gente andar com você, viu? Te dei a moral. Então, assim, a gente tem grupos de afinidades, esses grupos, né, afinidade. Então, a gente acaba andando junto. Nesse sentido, uma coisa que eu gosto de vez em quando... tem um monte de gente que é camisa do Flamengo, cara. O que é isso aí? É uma afinidade também, não é? Então, o grupo dos flamenguistas aqui da igreja, né? É um grupo grande, né? É um grupo expressivo. Na verdade, provavelmente é o maior grupo, cara. Cara, é um dos maiores grupos, cara, né? Fala a verdade. É um dos maiores grupos. É um grupo feliz aí. Olha só, então, eu costumo fazer aquela brincadeira assim, pô, você é amigo dele, aí, de repente, você vê Guilherme andando com uma outra galera e, pô, cara, ele não te chamou, e se isso é recorrente, está acontecendo isso? Que isso, hein? Vejo que és profeta. Vou mudar de exemplo aqui. Eu vejo Pedro tem uma galera que ele anda, de repente, Pedro entrou para a música, aí ele agora está lançando uns efeitos diferentes no teclado, vocês estão vendo, né? Está lançando aí, pô, conseguiu conversar com outras pessoas. Aí quem andava com ele antes já não anda mais, aí pode rolar um ciúme, uma parada assim. É uma parada normal. Você é ciumento? Vocês se consideram ciumentos? Tem um ciúme de namorada, que é um ciúme, né? Mas ciúme de amigo, né? É isso que eu uso como exemplo recorrentemente. Ciúme de amigo. Pô, vamos lá, pessoal. Você tem ciúme de amigo? Levanta a mão aí. Quem assume essa... Aí, isso aí. Tá. Ó, ciúme de amigo, cara, é óbvio, né? A gente tem ciúme. Vocês não levantaram, mas vocês têm ciúme. É óbvio que tem, cara. Ciúme de irmão em casa, a mãe dá mais moral, alguém já levantou ele rapidinho, nem pra vocês... Ali, o outro ali. Sua mãe ou seu pai ou sua avó dão mais moral para o seu irmão, né? Seu primo. Uma vez eu estava na casa de João canta no louvor. Ele, para quem não sabe, é irmão de Clóvis. Sabia que João era irmão de Clóvis? Quem não sabia essa parada aí? Todo mundo sabia, vocês sabem de tudo, né? Aí uma vez eu perguntei, isso tem muitos anos, beleza? Muitos anos. Mais anos do que vocês têm. Vocês têm aí 15, 16, 17, Clóvis vai fazer 40. Enfim, eu tinha a idade de vocês nem existiam. Mas aí o que aconteceu? Eu falei alguma coisa lá, pô, tua mãe, não sei o que lá, fala com ele, brincadeira que eu gosto de fazer. Aí ele, não, o negócio do meu pai é com o João. Aí eu senti não... O negócio do meu pai é com o João. Então, ele estava dizendo ali que rolou um ciúme. Existem outros tipos de sentimento que a gente pode ter. Esse ciúme é até legal, até certo ponto, se não for nada exagerado. Agora, por exemplo, aí eu não levanta a mão não, porque é meio ruim. Mas, às vezes, a gente assim, inveja é um sentimento ruim, péssimo. Mas você, alguma vez na vida, já se percebeu tendo inveja de alguém? Sim, não precisa assumir essa dificuldade aí. Pode acontecer na vida você, de repente, a pessoa está se dando bem, ou está, né, tá conseguindo alguma coisa bacana e tudo, e você não está achando aquilo maneiro. Já aconteceu comigo, cara. Aí, de repente, eu tive que parar e pensar, por que eu não estou me alegrando com... Né? Aí, assim, eu tive que colocar diante de Deus essa parada mesmo. Já aconteceu, tinha uma pessoa de um outro lugar que eu frequentava,
que eu não gostava da pessoa, cara. Simplesmente. Nunca me tinha feito mal e tudo, mas aquela pessoa não era do meu, não andava comigo, não caminhava comigo, então não queria saber. Qualquer coisa que fosse boa para aquela pessoa, para mim não era, eu não estava satisfeito com aquilo ali, de maneira que eu rejeitava aquela situação, aquele sucesso, eu não achava aquilo legal. Bom, enfim, tudo isso só para dizer o seguinte, que pode ser que nas nossas relações interpessoais a gente nutra, tenha, sinta coisas não muito bacanas ou coisas mais bacanas. A gente pode ter os mais variados sentimentos, dependendo da situação, do contexto, etc, 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 etc. Beleza? Entendeu a ideia? Pegou a ideia? Vocês viram no texto o que aconteceu? Viram no texto? João, discípulo de Jesus, aí ele vira e disse, olha só, mestre, tinha uma galera aí expulsando demônio. Pô, mas eles não eram dois? O que diz o texto? Eles não eram dois? Quem tem coragem, eles não eram dois? Nossos. Percebe? O que está rolando? Aí Jesus, olha só, não impede não, cara. Não tem essa parada aí não. Então, qual é o contexto que está acontecendo isso aqui? Olha só, a gente está estudando o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Jesus, e nas últimas semanas a gente vê que cada vez mais Jesus vai se revelando, dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse e morresse e tal. Então Jesus está começando a falar isso, falando cada vez mais, e os caras não estão entendendo. Beleza? Então, olha só, você tem uma galera que anda contigo, você tem um cara que anda contigo, e a pessoa está falando para você que está com uma dificuldade, está com um problema, de repente está com um problema grave, um problema muito grave, é hora de você dar a moral para essa pessoa, tá ligado? Tem hora da moral. Aí você vai comemorar a vitória do Flamengo. Pô, beleza, tem que comemorar mesmo. O negócio desse aí é para comemorar há muito tempo. Mas, pô, cara, não era o momento. O cara está na bad, está passando problema, o pai está doente, terminou um namoro, a pessoa está com problema, se deu mal o neném, a tragédia entrou na vida da pessoa. Tem momentos para tudo, e na hora que se você caminha com uma pessoa, se você está abrindo o coração para uma pessoa, você está junto, tem uma hora que você está esperando um bom senso, a pessoa te dá a moral, e às vezes a pessoa não te dá moral. A pessoa não te... Pô, na hora que você precisava da pessoa... Uma vez eu escutei isso, assim, não foi comigo, né? Um amigo meu reclamando do outro amigo. Pô, na hora da moral, o cara não me deu uma moral, tô mal aqui, fiz o contato, a pessoa não deu ideia, etc, etc, enfim. Jesus está abrindo o coração com os caras, estavam andando com ele. Os caras chamam Jesus de mestre, ou seja, pô, mestre, está reconhecendo na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, alguém a quem eles estavam se submetendo, ao ensino dele. E Jesus está falando de sacrifício, está falando de morte, está falando de entrega, está falando de doação. Os caras estão pensando, pô, o que Pedro pregou semana passada, né? Quem vai sentar do seu lado quando o seu reino for... Eles estão pensando em quem vai se dar bem, quem vai mandar, quem vai ser poderoso. Jesus está falando de entrega e eles estão falando de... Então, o ensino de Jesus está para cá, e eles estão com a cabeça deles voltadas para lá. Jesus está falando uma coisa para o povo dele, mas o povo dele está com outras preocupações. Aí aqui, na sequência da passagem lá, que foi pregada nas últimas semanas, é a mesma coisa, cara. O Filho do Homem vai ser entregue, vai morrer, e eles estão... tinha um homem expulsando demônio, mas ele não era um dos nossos. Dos nossos! O grande detalhe aqui é que ele não estava querendo agir, porque ele não pertencia a você, mestre. Não, mas eles não eram dos nossos. Entende o problema aqui? Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Então, repare que a gente falou sobre a transfiguração. E o que aconteceu depois da transfiguração? Eu estou pintando o cenário para vocês, beleza? Vocês lembram que depois da transfiguração eles descem, chega lá embaixo, tem um filho de uma pessoa lá, e possessa, e eles não conseguiram expulsar. Olha que incoerência. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Os nossos
Aquele grupo não consegue fazer algo em nome de Jesus e, de repente, logo mais adiante, tem alguém em nome de Jesus expulsando o demônio, aí o cara quer impedir o cara que estava expulsando o demônio e não tendo os próprios não expulsado o demônio. Está percebendo? Você consegue ver os detalhes do texto? Ele não era um dos nossos. Primeira lição para vocês. O mundo não gira ao nosso redor. O mundo não gira ao redor do UP. O mundo não gira ao redor da Igreja Oceânica. É importante a gente falar isso. A gente vai celebrar o aniversário da nossa igreja. Não tem a ver com a gente, mas tem a ver com Cristo. Amém? Tem a ver com Jesus Cristo. Porque se não fosse por Jesus, ainda que a gente tivesse reunido aqui, e ainda que a gente tivesse reunido aqui em maior quantidade, não teria valor nenhum. Você entende isso? Você consegue entender isso? Pode acontecer de na vida, você que é adolescente, que você se torne alguém soberbo, arrogante, pedante. Eu entrei pela via do ciúme para tentar ilustrar essa questão de grupo, de sentimento, mas pode ser que você seja alguém, cara, arrogante, e pode ser que você se torne alguém como os próprios discípulos de Jesus, no sentido de achar que, por vir a um lugar como esse aqui, você pode se achar melhor do que pessoas que se reúnem em outras comunidades da fé, em nome de Jesus, tá? Eu não estou falando gente que se reúne em nome de qualquer outra coisa, não. Mas, ainda assim, nem melhor do que outras pessoas que se reúnem melhor em nome de qualquer outra coisa. A gente não é melhor do que ninguém. Cara, qual é a diferença? Qual é a diferença da gente para quem não reconhece Jesus como Salvador? Qual é a diferença do crente para o não crente? Qual é a diferença? A diferença é Jesus Cristo, cara. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com você. Eu não sei se te falaram isso, mas não tem nada a ver com você. Nada aqui é por causa de você, no sentido de que você fez algo que merecesse isso. Pelo contrário, tudo que você fez deveria gerar algo exatamente oposto. Você aí dentro da sua casa, o mundo não gira ao redor de você dentro da sua casa. Sabia disso? Que o mundo não gira ao redor de você na sua célula. O mundo não gira ao redor de você na sua escola. O mundo não gira ao redor de você em momento nenhum. Principalmente se você é alguém que diz que é crente e que é cristão, que vem a um lugar como esse, se reúne num lugar como esse, fecha seus olhos e ora e canta e tem uma vida devocional. Olha só, não tem nada a ver com a gente, cara, tem a ver com Jesus Cristo. Amém, glória a Deus por isso, porque se dependesse da gente, não ia rolar nada para ninguém. Se dependesse da gente, não ia rolar nada para ninguém. Isso tem que ficar muito claro. Não existe monopólio religioso, espiritual. Reino não é algo que se institui de maneira humana, não é algo que se... Não tem nada a ver com isso. Você entende isso? Então, o que a gente faz diante de uma lição como essa? Primeira aplicação para a gente aí, ó. Eu vou fazer igual a Jonatas fazia antigamente, beleza? Lição, aplicação, conclusão e acabou. Ó. Então, eu vou te dar algumas lições práticas, beleza? Reconheça o trabalho de gente que anda com você aqui, cara. Você está nessa igreja aqui, você está em célula, você está em discipulado, você está no UP, você está no... Você consegue olhar para o lado e ver que existe algo além de você, gente além de você, que tem necessidade também iguais às que você tem? Você tem consideração pela galera que caminha contigo? Você reconhece o trabalho do seu líder de célula? Seu discipulador? Do seu líder aqui do UP, de Clóvis? Dos seus supervisores? Dos seus pastores? Muitas vezes, nós, na nossa cabeça... Cara, eu tenho 41 anos,
e, de repente, se eu parar para trocar ideia com você ali, você não vai ficar 5 minutos conversando comigo, porque você não vai ter afinidade comigo, beleza? Mas tem gente que tem. Não sei se é adolescente com cabeça de velho ou se... Beleza? Pode ser, né? Pode ser. Mas olha só, se a gente parar para conversar um tempo, pode ser que a gente desenvolva essa relação de afinidade ou não. Mas o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, que tem gente, cara, que aqui caminha por amor a Cristo e que tem servido por amor a Cristo e tem servido a Jesus Cristo. É óbvio, a gente gosta, a gente se relaciona, a gente desenvolve carinho, a gente tem amizade, é óbvio. Isso tudo é fato no nosso meio. Mas a razão principal é Jesus Cristo, ela não pode se perder. E se você, pelo outro lado, se você serve, se você é líder, se você toca, quem toca fica em evidência. Então, reconhecer esse fato sempre. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a altivez precede o tropeço. Eu fiz um esquema aqui semana passada, eu li um monte de texto e a palavra ficou grande a beça. Hoje eu queria ler só 2 textos. Pega a sua Bíblia comigo, abre aí Números, capítulo 11. Eu gostei daquele lance de ler texto na Bíblia. Não é algo que eu costumo fazer, não. Abre aí, Números 11. Eu estou com a Bíblia de papel. Aí, sabe como é que é, né? Achou? Pega lá do versículo 24. Diz assim, Moisés, todo mundo comigo? Números 11, todo mundo comigo? Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Ponto. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Tinha uma galera que era líder, Moisés estava trocando ideia, Deus falou alguma coisa, então veio o Espírito de Deus sobre esses caras, 70, e eles profetizaram. Entretanto, olha agora, verso 26, se liga só. 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Olha o que Moisés respondeu. Está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Pegou a ideia? Você está vendo que isso é algo que não é um problema inerente somente aos discípulos de Jesus. Eu estou falando de João. Sabe quem é João? Só para te lembrar, João é o discípulo amado, cara. É aquele que estava com Jesus na ceia, é aquele que, num primeiro momento, quer mandar fogo na cidade, que era filho do trovão, mas depois Jesus vai trabalhando a vida dele, é aquele que estava com Jesus lá no pátio do sumo sacerdote, é aquele que estava na cruz com as mulheres, é o primeiro a chegar ao túmulo e provavelmente não entrou pela relação de amizade que ele tinha com Jesus. Ele, não quero ver essa parada. Ele não entra, Pedro entra primeiro, João é esse aqui, escreveu o Evangelho, 1ª, 2ª, 3ª, João, Apocalipse. É esse, é o único que não morreu, foi para ele de Patmos e morreu lá, ficou aprisionado lá. Não foi martirizado como os outros. Então, é esse cara que está tendo esse problema aqui, cara. E o outro cara é Moisés, brother. Josué, que assumiu o povo lá depois que... Você está entendendo? Cara, será que... eu e você, em alguma medida, a gente não tem esse tipo de dificuldade, não pode ter? Entende? Então, o sentimento que a gente tem que ter, nutrir, o que a gente tem que... A gente tem que estar junto, cara, fechado, a gente tem que experimentar. Vamos em frente aqui, porque hoje é um dia especial, tem vigília, não vou me estender muito, não. Deixa eu voltar, minha Bíblia lá para o final. Marcos 9.
na sequência aqui, ó. Eu lhes digo a verdade. Eu vou para a segunda lição, tá? Eu lhes digo a verdade. Quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo... Olha o detalhe, por vocês pertencerem a Cristo. Então, uma ação que tem uma motivação. Eu vou fazer um bem a alguém e eu estou visualizando o quê? Que aqueles caras pertencem a Cristo. Então, é por isso que eu vou fazer esse gesto, essa gentileza. De modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, olha só. Uma segunda lição para a gente aí. Jesus recompensa todas as ações feitas por causa dele. Jesus recompensa todas as ações feitas por causa dele. Então, olha só. Servir um copo de água para uma pessoa era considerado, sim, o gesto mais simples de hospitalidade que alguém poderia fazer. Então, Jesus fala isso. Agora, repare que o homem estava expulsando um demônio. Você já viu alguém possesso? Você já viu alguém sofrendo? Alguém doente? Você tem alguém na sua família que está sofrendo hoje e está com problema? Um problema assim, grave, de difícil solução? Tem? Você conhece gente que está sofrendo não por uma doença, mas de repente por uma distância afetiva? Você conhece alguém que tem problema de relacionamento com o pai, com a mãe, com tia, com a avó, com o filho? Você conhece alguém que tem dificuldade nessa área? Agora imagina você, se alguém que você vê que sofre tem a possibilidade de ter seu problema resolvido. Chega alguém para ajudar a pessoa, alguém consegue ajudar a pessoa, está ajudando, e uma outra pessoa impede. Você ia se ligar com essa parada? Joga isso para a tua conta, joga isso para você. Tem alguém dentro da sua casa com problema, cara, e alguém chegou para ajudar. Alguém chegou para ajudar. A pessoa está com um problema grave e chegou alguém, a ajuda chegou. Chegou um favor, chegou uma possibilidade, uma esperança. E, de repente, chega alguém que não pode, porque ele não é da família. Não pode porque não é da nossa célula. Não pode porque não é da nossa igreja. Como assim, cara? Digo a verdade. Qual é a verdade que Jesus diz? Que tudo tem a ver com Cristo, cara. Não é o copo de água em si, não é... O que motiva você a fazer o que você faz? É esse o ponto. Eu vou ser mais direto. O que você está fazendo aqui nessa noite? Para ficar assim, tem a ver com você. O que você está fazendo aqui? É isso que você tem que se perguntar. O que você está fazendo aqui? Hoje, sexta-feira, 25 de outubro, para que você veio aqui, cara? Para quê? Você está investindo seu tempo aqui. Para quê? Você tem que fazer essa pergunta para você, cara. Você tem que sondar o seu coração, tem que entender. Porque nesse processo, você está vivendo. Eu estou falando isso porque tem gente que andava com Jesus e estava entendendo tudo errado, cara. O cara estava andando com Jesus. Ele estava andando, era discípulo, foi escolhido pessoalmente por Jesus. E estava fazendo tudo ao contrário, cara. Será que a gente não pode também correr nesse erro? É uma coisa para a gente pensar, segunda lição do texto. Jesus recompensa todas as nossas ações. Nesse sentido, sondar nosso coração e ver se as nossas ações são motivadas por Jesus o Cristo.
Aplicação da segunda lição. Aplicação da segunda lição. A lição é que toda a nossa ação motivada por Jesus Cristo vai ter recompensa. Então, qual é a aplicação dessa segunda lição? Sirva. Até mesmo um copo d'água. Sirva. Sirva na sua casa, cara. Você ama Jesus Cristo? Você reconhece esse espaço, esse lugar como um lugar onde gente que ama Jesus decidiu caminhar junto? Sirva, cara. Sirva nesse lugar. Olha esse lugar aqui. Alguém fez isso aqui, cara. Alguém preparou isso aqui. E alguém está preparando isso aqui. Aquela galera que está ali, ó, que serve ali. Uns são funcionários da igreja, outros são voluntários. Cara, sirva, brother. O que você está fazendo aqui? Você veio aqui para servir ou para ser servido? Sirva, cara. Agora, sirva na igreja, mas sirva lá fora também, cara. Sirva para alguma coisa e sirva. Sirva na escola, cara. Fala de Jesus com a tua vida e com a tua boca, cara. Assume que você é crente, cara. Assuma a postura de crente. Tem ações de crente, cara. Se comporte como um crente. Sirva, cara. Jesus está falando de morte, de entrega, de serviço no mais alto. Não existe amor maior do que esse, aquele que dá a vida pelo seu amigo, cara. Jesus que falou, ele se entregou. Sirva, cara. Sirva na igreja, sirva no ministério, tem um monte de coisa para você fazer aqui. E ainda que lá fora você seja uma autoridade, que Deus te coloque num lugar de autoridade, seja presidente da empresa, seja político, prefeito, governador, seja lá o que for, ainda que você seja, enfim, onde Deus te colocar, não tem a ver com a posição que você ocupa, mas tem a ver com a motivação e com a forma como você lida com isso, as ações que você executa. Você pode ser bilionário e você pode fazer tudo o que você fizer para a glória de Jesus. Você entende? Serviço tem a ver com você abrir mão de tudo que você tem e viver uma vida miserável. Não tem nada a ver com isso. Significa tudo que você fizer, até mesmo um copo d'água, você, quando fizer para a glória de Jesus. Eu quero caminhar aqui para o final. Olhando o texto, e tentando enxergar o seguinte. Olha só, eles olham para Jesus e chamam Jesus de mestre. Mestre. Reconhecendo a autoridade que Jesus tinha sobre a vida deles. E repare que Jesus, ele não vem de um grupo instituído. Beleza, a gente sempre fala aqui de fariseus, escriba, etc., os religiosos. Havia um grupo que era o grupo religioso dominante, que dominava, que liderava. Jesus não vem ele não vem desse lugar, desse grupo. Ele não é um desses. Esse pessoal religioso poderia dizer, e disse e dizia, ele não é um dos nossos, não é verdade? Então, olha só. O que eles estão fazendo agora aqui, senão a mesma coisa do que os próprios religiosos fizeram quando olharam para Jesus? Porque, olha só, Jesus não é um dos nossos. Ao ponto de dizer, inclusive, que esse cara deve ser do grupo de Beelzebul, porque ele expulsa demônio, então deve ser do demônio, blá, blá, blá. Ao ponto de falarem isso. Ou seja, eles não reconheciam, os líderes religiosos não reconheciam Jesus como sendo um dos seus. Os discípulos de Jesus reconhecem a autoridade de Jesus. E agora eles falam para Jesus, mestre, tem uma galera que está aí expulsando demônio, eles não são um dos nossos. Cara, o que eles estão fazendo, senão a mesma coisa? Eles estão agindo da mesma forma que o grupo religioso agia, ou seja, sectários, exclusivistas no sentido de entenderem que tem o monopólio da palavra, da profecia, etc, etc, etc. Então,
Esse homem é rejeitado, cara. Ele é rejeitado porque ele faz algo em nome de Jesus. Ele faz o bem em nome de Jesus. Você já foi rejeitado porque você ama Jesus? Você já foi rejeitado? Já aconteceu isso com você? Já foi rejeitado porque você é crente e porque você quer fazer a vontade de Jesus? Muita gente foi rejeitada ao longo da história. Os profetas foram martirizados, mortos, perseguidos. Tem uma lista dos heróis da fé lá no Novo Testamento. Esse homem foi rejeitado, cara, porque ele não era, em tese, daquele grupo ali. A humanidade, a gente, aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, sempre rejeitaram aqueles que vieram em nome de Deus. Sempre rejeitaram. Você rejeita Jesus? Você rejeita Deus? Sabe o que me vem à mente? O fato de que poucos dias depois, o próprio Senhor Jesus foi rejeitado, cara. Estando com os discípulos, estando com eles, caminhando, ensinando. A humanidade rejeita Deus lá no paraíso, rejeita Deus. A humanidade rejeita Deus ao longo de toda a história do Antigo Testamento. A humanidade, o povo de Israel, o povo que Deus formou para ser o seu povo, exclusivo seu, etc., rejeita Deus. E agora, Jesus Cristo vai ser crucificado, vai ser morto. Ele foi rejeitado. O texto de Isaías diz que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem mais desprezado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. É o que o profeta disse, cara, de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que foi rejeitado, cara. Por quem? Por toda a humanidade. Deus decidiu, na pessoa de Jesus, se tornar um dos nossos. Quando a gente olha para Jesus, ele não é um dos nossos. Jesus decide, cara, se tornar um dos nossos. Habitar entre nós. E fazer aquilo que nenhum dos nossos poderia fazer. E ele faz aquilo que ninguém poderia fazer. E agora Jesus tem a possibilidade de o que você fez para poder ser aceito por ele? Ele pode, cara, te rejeitar. Mas a Bíblia diz que eu vim para os que são meus, os meus não me receberam, mas todos aqueles que me receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus Cristo é aquele que não rejeita, é aquele que não rejeita, aquele que reconhece que ele de fato é o Filho de Deus. Então, tudo que a gente pode fazer é agir igual a João e a todos aqueles que rejeitaram aqueles que agiram em nome de Jesus, mas Jesus Cristo é aquele que se tornou um de nós e agora ele faz com que a gente se torne da parte da família dele. A gente não era filho de Deus, a gente era criatura de Deus. Sabe qual é a diferença? Você não é filho adotivo de Deus. Veja bem, essa é uma realidade da gente, do nosso mundo. Tem gente que é filho por adoção, só que o filho por adoção, ele não tem o DNA do pai e da mãe. É do coração, beleza? Concorda comigo? Mas no mundo espiritual não é assim não, cara. No mundo espiritual, você deixa de ser criatura e você passa de ser filho. Jesus Cristo, a Bíblia diz, é o primogênito de muitos. Quando Jesus vem,
A Bíblia diz que ele é o unigênito, é o filho único. Jesus, quando vem, ele é o filho único. Se ele é o filho único, é porque só tem um. É ou não é? Pô, cara, mas depois que ele entrega a sua vida na cruz, e depois que ele não te rejeita, ele agora é o primogênito. Pô, aleluia, cara, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, cara. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o que isso significa para você. Eu sei que eu sou igual a esse cara, eu sou aquele que rejeita Jesus todos os dias, nas minhas maluquices, nos meus sentimentos, em tudo que há de pior na minha vida. Mas, cara, Jesus é aquele que não me rejeitou. Jesus é aquele que não me rejeitou, cara. Jesus é aquele que não me rejeitou, cara. Eu não sei o que você pensa de Jesus. A minha esperança, toda vez que eu venho aqui, em meio a brincadeiras e tentativas de explicação, é você, na idade que você tem, você entender, cara, Jesus Cristo olhou para você com amor, cara. Ele é aquele que não te rejeita, é aquele que te ama, cara. Um monte de gente vai falar um monte de bobagem para você, um monte de gente vai falar um monte de besteira para você, você vai ser rejeitado dentro da sua casa, você vai ser rejeitado na sua família, na escola, na vida, no seu trabalho, você vai ser rejeitado em grupos de afinidade, mas Jesus Cristo não te rejeita, cara. Essa é a melhor notícia que você poderia receber, cara. É a melhor notícia que você pode receber. Ninguém pode receber. É por isso que é boa nova. Porque a única notícia que a gente tinha, cara, é que o que esperava para a gente era condenação. Você vai viver seus anos aí, daqui a pouco você está velho, filho, sinto muito. Não vai ficar bonitinho para sempre, novinho para sempre, não. Você vai crescer, vai trabalhar duro, vai conseguir suas coisas. Uma hora você envelhece, uma hora você morre, filho. E o fim da história é o seguinte: perdição eterna. A boa notícia é o seguinte: existe um Deus que amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que era unigênito agora se tornou primogênito. Ele é aquele que não deixa só para trás, é aquele que não te rejeita, é aquele que não me rejeitou, é aquele que não rejeita a gente. É por isso que você pode estar aqui. Cara, eu amo esse Deus, cara. Eu não sou digno do amor dele, mas é maior do que a minha vida, do que eu sou, do que tudo que eu tenho. Então, eu vivo meus dias hoje desejando a volta dele. Porque se ele volta, cara, está tudo resolvido, está tudo em paz. Enquanto ele não volta, eu quero viver para ele, não me interessa o que o mundo pensa, o que o mundo é, o que o mundo acha para mim, de mim, eu não estou nem aí. Me importa agora o que Deus pensa de mim, cara. É isso que me importa, cara. Eu não estou nem aí para a opinião de ninguém, não vai fazer diferença, cara. A única coisa que faz diferença para mim é o que Jesus fez por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada a ver comigo, cara. Você acha que o UP não tem nada a ver com lâmpada, com luz, com nada, não tem nada a ver com nada, tem a ver com Cristo. Eu levanto todos os dias, eu tenho família, eu tenho a ver com Cristo. Eu estou aqui hoje, meu filho tem a ver com Cristo, cara. Eu vim aqui, eu amo vocês, eu gosto de vocês. Com quem eu estou mais perto, eu amo mais, eu estou mais junto. Tenho um carinho especial, até porque eu não tenho intimidade. Mas eu tenho que lembrar todo dia, só te conheço, só posso trocar ideia com você. A gente só pode estar junto pelo que ele fez. Quem une a gente é Cristo. É Jesus Cristo. Então, todo mundo que serve por amor a Cristo. Todo mundo que é líder de célula é por amor a Cristo. Quem discipula é por amor a Cristo. Quem toca é por amor a Cristo. É tudo para Cristo, cara. Importa que Ele cresça e a gente diminua. E a gente... Glória seja para Ele, todo louvor seja para Ele, toda honra seja para Ele. Vamos orar. Jesus querido, louvado seja teu santo nome, Senhor, por tudo que você é. Tem tudo a ver com você, Senhor. Não tem nada a ver com a gente, Deus. É tudo por você, Senhor. É tudo para você. O UP pertence a você, Senhor. O UP pertence a você. Cada vida aqui pertence a você, Senhor. O que faz toda a diferença aqui é você, Senhor. A gente te ama, Senhor. A gente reconhece que a nossa atitude é sempre essa, Pai. A gente rejeita aqueles que agem em seu nome. A gente não consegue fazer a sua vontade. A gente te rejeita. Então, a gente confessa o nosso erro diante de você. A gente te pede, Senhor, cuida da gente, Pai. Muda a nossa vida, muda a nossa história, Senhor. Muda os nossos afetos, Senhor. Muda a disposição do nosso coração. Muda a motivação do nosso agir, Senhor. Muda o coração de cada adolescente aqui, Senhor. Que eles não se sintam
rejeitados, pelo contrário, Senhor, que eles se sintam recebidos nesse reino, Senhor. Que eles compreendam, Senhor, que você os amou, Senhor. Não por aquilo que eles eram, Senhor, mas porque teu amor é um amor infinito, Jesus. Dá o teu Espírito Santo a eles, Senhor. Derrama do teu poder sobre a vida deles, Deus. Você é maravilhoso demais, Senhor. Mais do que a gente poderia expressar com palavras, Senhor. Mais do que a gente pode expressar com a nossa vida, Senhor. Mais do que a gente pode compreender, Senhor. Você é tudo para a gente, Senhor. Tudo, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Hoje e sempre. Amém. Amém.